Opa, bom dia. Eu sou Victor Martins e esse é o vídeo de apresentação do desafio proposto para a seleção de bolsista do Projeto Cultura do Insight Lab. Aqui na tela já está aberto, o nosso projeto. Eu vou até recarregar ele aqui. Bem, ele pode demorar um pouco a carregar por conta que o front-end está hospedado na Vercel, enquanto que o back-end e o banco de dados estão hospedados ambos no Render. E por conta do Render ser um serviço gratuito, ele conta com algumas limitações, e dentre essas limitações tem que, quando ele passa muito tempo inativo, ele acaba fazendo o banco e também a API dormir. Então, quando se passa muito tempo, você for fazer uma requisição, ele pode demorar um pouco mais que o usual para responder. Prosseguindo, esse daqui é o front-end, né? Ele foi desenvolvido utilizando o React e também o Ent-Design para a componentização. Aqui nós temos algumas ações, ver detalhes, editar e deletar. Além disso, todos os dados estão dispostos numa tabela. Eles foram previamente populados no banco de dados por mim utilizando o Flyway, mas eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, né? Aqui nós temos uma tabela que está paginada, então a gente pode ir de um lado para o outro e ver todos os dados que estão ordenados por ordem de inserção. Nós podemos ver em detalhes os dados. Isso aqui serve principalmente para casos como, por exemplo, de responsabilidade, que quando você tem uma tela menor ele vai mostrar menos dados, então você vir aqui em ver detalhes, ele vai estar te mostrando os dados completos. Além disso, a gente pode vir aqui e editar a gente tem aqui tecnologias ultra avançadas, eu vou mudar aqui para avançadas e atualizar. E ele já foi atualizado e confirmou aqui para mim. Além disso, eu posso estar inserindo um novo dado com os campos aqui de nome, o nome fantasia. Temos também o CNPJ, que tem validação de formato. O e-mail também com validação de formato. O CEP. O estado. A cidade. A rua. O bairro. O número e informações adicionais, caso alguém queira adicionar. Ao adicionar, ele já adicionou aqui. Além disso, nós podemos estar vindo aqui e deletando aquele fornecedor. Agora falando um pouco mais sobre a estrutura do código, nós temos aqui a estrutura geral do front-end. Como eu falei, ele foi feito utilizando o React e também o Ent-Design para pegar os componentes e facilitar o desenvolvimento. Além disso, em vez do JavaScript, eu optei por utilizar o TypeScript por uma facilidade e também uma segurança maior a partir da tipagem. A estrutura de organização dele foi feita da seguinte forma. Nós temos aqui a pasta de componentes, onde todos os componentes que nós utilizamos foram colocados. Nós temos uma pasta para eventos, onde alguns eventos que eu implementei para que a gente pudesse manipular melhor os dados em várias camadas da aplicação fossem utilizados. Nós temos a pasta de libs, onde eu utilizei para encapsular a lógica de algumas bibliotecas, como por exemplo o Axios, e aqui eu crio um Axios, a API de suppliers, colocando já a URL que a gente vai estar utilizando para simplificar essa entrada a partir de um ponto .env. Nós temos a pasta de serviços, onde vão ficar encapsulada toda a lógica de consulta, por exemplo, de delete, get, put, post, e também o get geral e o get individual. Nós temos uma pequena pasta para os types, que é onde vai ficar armazenado os tipos que vão ser manipulados. Então são basicamente interfaces para a gente poder estar fazendo a validação dos dados e o tratamento dele dentro do código. Nós temos também uma pequena pasta para úteis, que vão ficar uma outra lógica mais deslocada, que não tinha tanto espaço dentro do código, mas que era extremamente útil, como por exemplo o mapper para traduzir um objeto para outro. Além disso, das bibliotecas que foram implementadas aqui, tem o próprio Axios, que já foi mostrado, tem o Ent-Design, então todos os componentes estão utilizando os componentes próprios do Ent-Design, que a gente tem, por exemplo, o drop-down dele, a gente tem o spin para fazer o carregamento. Na tabela, nós também utilizamos a tabela do próprio Ent-Design. E também temos aqui o ESLint, que foi configurado para deixar uma padronização mais interessante e mais fácil de lidar ao longo do tempo.
Bem, agora falando um pouco mais sobre o back-end, essa foi a estrutura que foi implementada. Ela é extremamente inspirada no Spring Boot Architecture, só com uma outra modificação para se adaptar melhor a esse contexto. A primeira camada que nós temos tem os controllers, onde nós fazemos o mapeamento da REST API, com as rotas e também o tratamento inicial para as respostas. Nós temos mais uma camada de DTOs, onde a gente tem alguns requests que utilizam do Spring Validation para validar os dados que vão entrar dos usuários, e nós também temos alguns responses, né? Como nós temos várias páginas diferentes, vários formatos de exibição diferentes, por exemplo, o endereço inicialmente ele pode ser mostrado como uma grande string geral para o usuário ver, ou então a gente pode mostrar ele totalmente discriminado os campos, então você diz exatamente qual é o endereço, qual a rua. Por conta disso a gente tem esse tratamento de tipos. Nós também temos a paginação, que é um tipo específico de resposta, onde a gente vai mostrar a quantidade de elementos que nós temos, a página atual que o usuário se encontra, e também uma pequena response para caso dê algum erro, a gente ter esse tratamento quando a gente mostrar para o usuário. Nós temos também, né, dado que nós temos DTOs, nós temos um mapper, e para facilitar o uso do mapper nós utilizamos o MapStruct, que é uma biblioteca do Java, para fazer o mapeamento entre objetos. Um ponto importante se ressaltar aqui, por exemplo, as responses, elas são todas utilizando records, que é essa funcionalidade do Java para simplificar a criação de objetos de DTO, justamente. Né? Enquanto isso, nós temos os nossos models, que vão servir para estar fazendo a relação com o banco de dados e são os que de fato serão salvos no nosso banco. No caso, no nosso banco de dados do Postgres. Então aqui eles têm também uma camada de validação para garantir que esse salvamento seja feito corretamente. E também mais alguns campos que, por exemplo, não serão exibidos para o usuário, como, por exemplo, a data de criação, no caso do supplier. Nós temos também a camada de repositórios, que é implementada em parceria com o JPA, para estar fazendo esse mapeamento e também simplificar a criação de requests do banco de dados. E também a camada de serviço, onde nós vamos ter os serviços e a lógica de negócio de fato, que vai tratar aquelas requests que chegaram, fazer o salvamento e os processos necessários em banco, então retornar a resposta para o nosso usuário. Bem, pensando em facilitar o povoamento do nosso banco de dados, nós implementamos também migrations com Flyway. Então nós temos uma migration para fazer a inserção de vários dados dentro do banco, sempre que nós rodarmos, para facilitar a testagem. Além disso, nós temos mais uma pequena camada, que é a camada de controller render, para a gente tratar algumas exceções que sejam lançadas dentro do código e podemos estar retornando isso para o usuário de uma forma muito mais segura e também muito mais simples de se ler. Por exemplo, nós podemos fazer aqui o handler para determinadas exceções de Ain't Not Found e apresentar isso para o usuário de uma forma mais intuitiva, mostrando uma resposta em formato de HTTP status, ou então mapeando uma requisição desconhecida para um 500 para a gente informar que a gente teve um problema no servidor, além de vários outros tratamentos para diferentes tipos de exceções que possam vir a ser lançadas. Pois bem, novamente ressaltando, o front-end foi hospedado utilizando o Vercel, e tanto o nosso back-end com a API, ela foi hospedada no Render, e assim como o banco de dados que foi hospedado utilizando o Render. Então pode acontecer de ele ficar um pouco lento por conta do limite de tempo que ele tem, tá, da aplicação gratuita. Mas a apresentação de modo geral é isso. Esse foi o nosso sistema e também toda a estrutura que foi produzida para ele que pudesse funcionar. Eu agradeço pela atenção e espero que possamos nos encontrar na próxima fase. Obrigado.